Muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Empresarial. Dessa vez nós vamos tratar a respeito de propriedade industrial. Propriedade industrial. Propriedade industrial, ela é uma espécie da propriedade intelectual. Ou seja, tudo aquilo que é de produto do intelecto humano será protegido por ou direito autoral, que não é tema da nossa matéria, mas ele é regido pela Lei 9.610 de 98, ou ele será regido pela propriedade industrial. Essa sim é tema do direito empresarial, está ali na Lei 9279 de 96, que eu vou passar a chamar basicamente apenas de LPI, que significa Lei de Propriedade Industrial, tá certo? A Lei de Propriedade Industrial, a Lei 9279, que vai ser o objeto do nosso estudo. Quando se fala a respeito de propriedade industrial, quando nós estamos falando a respeito da propriedade industrial, eu tenho que entender qual é a função jurídica dessa proteção. A função jurídica da propriedade industrial nada mais é do que proteger toda a criação do intelecto humano e que essa criação seja aplicável para a atividade empresária. Então eu tenho aqui uma atividade intelectual e essa atividade intelectual vai gerar um produto ou serviço utilizável na atividade empresária e também nós podemos utilizar a propriedade industrial em um tema que nós vimos que é no estabelecimento empresarial, lá no artigo 1042 do Código Civil, onde fala a respeito da reunião de quantos bens forem necessários. E um exemplo de bem que o empresário pode reunir é a marca. A marca ou uma patente de invenção ou modelo de utilidade são todos elementos da propriedade industrial que nós vamos estudar. Tá certo? Ótimo. Então aqui, se nós formos fazer uma diferenciação só a título de complementação para vocês entre o direito autoral e a propriedade industrial, nós vamos ter o seguinte. Primeiro, direito autoral. Lei 9.610 de 98, ela vai proteger a obra final. Protege a obra final, tá? E o ato que reconhece o direito autoral, ele tem natureza de ato declaratório. Já a propriedade industrial,
Já começa que a lei é a 9279 de 96, tem como objetivo proteger a ideia e a forma do objeto. Ou seja, protege a ideia de como se faz determinada coisa, protege o passo a passo de fazer determinado objeto. E aqui o ato, ele é um ato constitutivo, ou seja, ele não retroage. A pessoa só será considerada proprietária de uma propriedade industrial a partir do registro para frente. Do direito autoral, como já pressupõe que a obra existia, e por isso que protege a obra final, é que o ato é declaratório, ou seja, o ato declaratório, nós temos como característica dele a característica que pode retroagir, tá certo? Continuando, só para falar para vocês o seguinte, que dentro da propriedade industrial, nós temos um negócio chamado Convenção da União de Paris. E essa Convenção da União de Paris, ela é nova, ela é de 1883 e foi uma convenção feita justamente para poder unificar as regras de propriedade industrial. O Brasil, desde essa época, faz parte da Convenção da União de Paris, portanto, vocês vão ver, talvez em questões ou em livros, uma expressão dizendo o seguinte, que o Brasil é unionista, ou seja, ele faz parte dessa Convenção da União de Paris. Tá? Outro detalhe também é que na Constituição Federal de 88, a propriedade industrial ela está no artigo 5º, inciso 29 da Constituição Federal. Tá? Vamos aqui fazer uma observação bem interessante, que eu quero que você anote o seguinte. Observação, coloca aí. O nome empresarial não é objeto tratado pela Lei de Propriedade Industrial. Tá? O nome empresarial ele não recebeu o tratamento dentro da LPI, como a gente já havia falado anteriormente. E sobre a parte inicial de propriedade industrial, nós podemos ver as finalidades da LPI. Essas finalidades elas estão descritas no artigo 2º da LPI. E quais são as finalidades da LPI basicamente? Eu vou fazer um resumo para vocês aqui. Conceder, só apagar aqui. Conceder patente para invenção, que nós vamos ver, e para modelo de utilidade. Então, por favor, não falem mais que vai patentear uma marca, tá bom? Vou até colocar em outra cor aqui, porque é finalidade da LPI conceder registro para marcas e
desenho industrial. Também nós vamos ver todos esses elementos. Então, quando falar a respeito de marcas, marca ela é registrada, tá bom? Marca é registrada e não patenteada. Patente dá a ideia de ser mais um objeto materializável, digamos assim, tá bom? Continuando sobre a finalidade da LPI, nós podemos ressaltar também como finalidade dela outras duas situações interessantes aqui. Tanto a repressão à falsa indicação geográfica, quanto a repressão à concorrência desleal. Isso tudo você pode ver dentro do artigo 2º da LPI. Repressão à falsa indicação geográfica é proibir, que você não pode dizer que determinado produto é de determinada região quando ele não é. E a repressão à concorrência desleal é um conjunto que envolve todas as finalidades da LPI. Tá? Se eu proíbo que alguém utilize uma marca registrada sem a devida autorização, significa que eu estou protegendo para que não haja concorrência desleal. E para a gente finalizar, eu quero que você coloque aí no seu caderno um pedido de atenção bem especial, que está no artigo 5º da LPI, que diz o seguinte, que a propriedade industrial ela é considerada como bem móvel para fins de direito, tá? Ela é um bem móvel. E outro detalhe, onde é feito o registro? Registro da propriedade industrial. O registro, ao contrário do que acontece no registro do empresário, esse registro aqui ele vai acontecer num negócio chamado INPI, que é Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ele é uma autarquia federal, tá? É uma autarquia federal. E por que que eu sempre coloco essa informação aqui no direito empresarial? Porque pode ser um tema que caia dentro do direito administrativo. E o INPI, ele tem competência federal, tá bom? Tem competência em todo o território nacional. Então, isso já difere das competências do INPI para a competência básica da junta comercial, que pode ser que caia na prova também, né? Pode ser que caia aí uma questão sobre o que compete a qual órgão. O INPI ele tem competência federal e a junta comercial competência apenas no estado onde está instalada. Aqui vai registrar a propriedade industrial e aqui vai registrar o empresário ou a sociedade empresária.
E, obviamente, na junta comercial, nós teremos o registro aqui na junta comercial que tem o registro do nome empresarial. Correto? Bom, pessoal, essa é a parte introdutória a respeito de propriedade industrial. Na próxima aula já vou começar a falar a respeito de patentes, e a primeira patente é referente à invenção, mas vou falar a respeito de patente, que vale tanto para a invenção quanto modelo de utilidade, para ficar fácil de entender. Tá certo? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.